Existem saberes que não se perdem pelo tempo, mas pelo silêncio que os envolve. Quando uma grande figura atravessa a história, nem tudo o que ela carregava permanece visível. Alguns registros sobrevivem nos livros, outros se dissolvem naquilo que não foi dito, não preservado, não transmitido. Cleópatra não foi apenas uma governante, ela simbolizava uma inteligência feminina ancestral, uma forma de percepção que dialogava com o corpo, com a natureza, com os ciclos invisíveis da vida. Talvez o que tenha desaparecido com ela não seja apenas uma narrativa histórica, mas um tipo inteiro de conhecimento que o mundo deixou de reconhecer permaneça aqui. E vamos percorrer juntos os vestígios desse saber que atravessou o tempo quase em silêncio. Cleópatra, a última rainha do Egito. O que vem à sua mente quando ouve esse nome? Provavelmente uma imagem de beleza exótica, sedução e poder. Filmes de Hollywood nos mostraram uma mulher que usou sua aparência para conquistar os homens mais poderosos de Roma, como Júlio César e Marco Antônio. Mas será que essa imagem é completa? Será que a verdadeira história de Cleópatra não foi distorcida e simplificada ao longo dos séculos? Hoje vamos mergulhar na história para descobrir uma faceta esquecida dessa rainha lendária. O vasto conhecimento feminino que, em muitos aspectos, desapareceu com ela. A narrativa que chegou até nós foi escrita, em sua maioria, por seus inimigos, os romanos. Para eles, Cleópatra era uma ameaça, uma mulher poderosa, inteligente e oriental, que desafiava a ordem patriarcal de Roma. Por isso, a propaganda romana a pintou como uma femme fatale, uma manipuladora que usava seus encantos para corromper homens honrados. Mas essa é apenas uma pequena parte da verdade. Para entender quem Cleópatra realmente era, precisamos voltar no tempo e olhar para o mundo em que ela nasceu. Ela não era egípcia de origem, mas grega, descendente de Ptolomeu e um dos generais de Alexandre o Grande. A dinastia ptolemaica governou o Egito por quase 300 anos e Alexandria, sua capital, era o centro intelectual do mundo antigo. Imagine uma cidade vibrante, uma metrópole cosmopolita, onde as mentes mais brilhantes da Grécia, Egito e de todo o Mediterrâneo se encontravam. E no coração dessa cidade estava a lendária Biblioteca de Alexandria, um tesouro de conhecimento que abrigava centenas de milhares de rolos de papiro. Foi nesse ambiente que Cleópatra cresceu. Desde cedo, ela demonstrou uma inteligência fora do comum. Diferente de muitos de seus antecessores ptolemaicos, que mal se davam ao trabalho de aprender a língua local, Cleópatra era uma poliglota notável. O historiador Plutarco nos conta que ela falava pelo menos 9 idiomas, incluindo o egípcio, o grego, o latim e as línguas de vários povos vizinhos. Isso não era apenas um talento, era uma ferramenta política poderosa. Ela conseguia se comunicar diretamente com seus súditos, diplomatas e generais sem a necessidade de intérpretes. Isso criava uma conexão e um respeito que seus rivais não conseguiam igualar. Ela não era apenas uma rainha grega governando o Egito, ela se tornou a rainha do Egito, mas seu conhecimento ia muito além dos idiomas. Cleópatra era versada em matemática, filosofia, astronomia e medicina. Pense nisso. Em uma época em que a educação formal para mulheres era extremamente rara, ela não apenas foi educada, mas se destacou em campos dominados por homens. Ela estudou os clássicos gregos, debateu com filósofos e provavelmente teve acesso aos textos científicos mais avançados de sua época, guardados na Biblioteca de Alexandria. Ela não era apenas uma governante, era uma intelectual. E aqui chegamos ao cerne do nosso tema, o conhecimento feminino. Cleópatra não apenas absorveu o conhecimento masculino de sua época, mas também personificou e protegeu uma tradição de sabedoria feminina que vinha de séculos, talvez milênios, no Egito. No Egito Antigo, as mulheres gozavam de um status muito mais elevado do que em outras culturas, como a grega ou a romana. Mulheres egípcias podiam possuir propriedades, administrar negócios, iniciar divórcios e até mesmo ascender ao trono como faraós, como Hatshepsut séculos antes. Cleópatra abraçou essa herança. Ela se apresentou ao seu povo não apenas como uma rainha grega, mas como a reencarnação da deusa Ponta Isis. Isis era uma das divindades mais importantes e amadas do Egito. Ela era a deusa da maternidade, da magia, da cura e da sabedoria. Era a esposa fiel de Osíris e a mãe protetora de Horus.
Ao se associar a Ísis, Cleópatra estava se conectando a um poder feminino profundo e ancestral. Ela não era apenas uma governante política, ela era uma líder espiritual, a mãe divina de seu povo. Essa conexão lhe deu uma legitimidade e um poder que nenhum decreto real poderia conferir. Seu conhecimento também se estendia a áreas práticas, como a alquimia e a cosmetologia. Muitas fontes antigas, embora fragmentadas, mencionam um livro escrito por Cleópatra chamado Cosmética. Infelizmente esse livro se perdeu, mas referências a ele sobreviveram nos trabalhos de médicos posteriores, como Galeno. Acredita-se que continha receitas para cuidados com a pele, cabelo e tratamentos de beleza. Mas não se engane, isso não era apenas vaidade. Para Cleópatra e para os egípcios, a beleza e o cuidado com o corpo estavam intrinsecamente ligados à saúde, ao status e até mesmo à espiritualidade. Os famosos olhos delineados com colle não eram apenas maquiagem. Estudos modernos mostraram que os compostos à base de chumbo usados no colle egípcio tinham propriedades antibacterianas, ajudando a prevenir infecções oculares comuns na região do Nilo. Os óleos e perfumes que ela usava não eram apenas para cheirar bem, eram parte de rituais de purificação e bem-estar. O conhecimento de Cleópatra sobre ervas, minerais e química era, na verdade, uma forma primitiva de farmacologia e dermatologia. Era uma ciência feminina passada de geração em geração que combinava beleza, saúde e poder. Imagine o impacto de uma líder que não apenas governa com inteligência política, mas também com um profundo conhecimento de cura e bem-estar. Ela não era uma figura distante em um palácio, ela era a personificação da sabedoria que cuidava de seu povo. Esse conhecimento prático, essa ciência do cuidado, era uma forma de poder feminino que foi sistematicamente desvalorizada e apagada pela história, que preferiu focar em batalhas e conquistas masculinas. Então, o que aconteceu? Por que esse legado desapareceu? A resposta está na ascensão de Roma e na sua colisão com Cleópatra. Quando Júlio César chegou ao Egito, ele não encontrou uma rainha submissa, mas uma igual intelectual. Sua relação não foi apenas romance, foi uma aliança política e intelectual. Cleópatra deu a César um filho, Cesarião, e o seguiu até Roma, onde chocou a sociedade conservadora com sua inteligência e independência. Após o assassinato de César, ela formou outra aliança poderosa com Marco Antônio. Juntos, eles sonhavam com um Império Oriental, uma fusão das culturas grega, egípcia e romana, com Alexandria como sua capital. Esse sonho era a maior ameaça para Otaviano, o herdeiro de César e futuro imperador Augusto. A propaganda de Otaviano foi implacável. Ele retratou a guerra contra Antônio e Cleópatra não como uma guerra civil romana, mas como uma guerra contra uma rainha estrangeira, sedutora e perigosa, que ameaçava os valores romanos. A mulher intelectual, a deusa-mãe, a cientista foi transformada em uma caricatura de luxúria e decadência. Quando Otaviano finalmente os derrotou na Batalha de Ácio, o destino de Cleópatra foi selado. Ela escolheu tirar a própria vida em vez de ser humilhada em um desfile triunfal, em Roma, com sua morte. Não morreu apenas a última faraó do Egito. Morreu a independência egípcia, e com a anexação do Egito como uma província romana, começou o desmantelamento de sua cultura e de seu conhecimento. Roma impôs sua própria língua, suas leis e sua visão de mundo patriarcal. A posição elevada que as mulheres tinham no Egito foi erodida. O conhecimento feminino ligado à cura, à natureza e à espiritualidade de Ísis foi suplantado pela lógica romana, pela engenharia e pela adoração de um panteão predominantemente masculino. A Biblioteca de Alexandria, já danificada em conflitos anteriores, sofreu um declínio gradual sob o domínio romano, culminando em sua destruição final séculos depois. Com ela, incontáveis obras, incluindo, talvez, os próprios escritos de Cleópatra, se perderam para sempre. A história de Cleópatra se tornou uma lição trágica sobre como o conhecimento pode ser perdido quando uma cultura é dominada por outra. A sabedoria feminina, muitas vezes transmitida oralmente e através de práticas diárias, é especialmente vulnerável. Ela não é registrada em grandes épicos de guerra, mas em receitas, rituais e conselhos. Quando a cultura que a nutre é destruída, essa sabedoria se dissipa como fumaça. A figura de Cleópatra foi reescrita para se encaixar em uma narrativa que servia aos seus conquistadores. A rainha poliglota e intelectual
foi reduzida a uma sedutora. A cientista e alquimista foi esquecida. A personificação da deusa Ísis foi demonizada. O que restou foi um mito conveniente, uma versão simplificada que nos diz mais sobre os preconceitos de quem escreveu a história do que sobre a mulher que a viveu. Hoje, ao olharmos para trás, podemos tentar resgatar as peças desse quebra-cabeça. Podemos reconhecer que a inteligência, a diplomacia e o conhecimento científico de Cleópatra eram tão importantes quanto suas alianças políticas. Podemos entender que o conhecimento feminino que ela representava menos a conexão com a cura. A natureza e a espiritualidade não é inferior, mas complementar ao conhecimento tradicionalmente masculino. A história de Cleópatra nos desafia a questionar as narrativas que nos são apresentadas e a procurar as vozes que foram silenciadas. Ela nos lembra que, por trás dos mitos criados pelos homens, muitas vezes existem mulheres extraordinárias cujas contribuições foram apagadas. A verdadeira tragédia de Cleópatra não foi apenas a perda de seu reino, mas a perda de um mundo de conhecimento que desapareceu com ela. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa outra face da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima.